Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o Gilmar Palusa, né? O Fórum Jurídico de Lisboa. Para quem não sabe, o ministro Gilmar Mendes organiza todo ano um congresso lá em Lisboa, em Portugal, que supostamente serviria para debater assuntos jurídicos, né? Só que todo mundo sabe que na prática o que acaba acontecendo é que eles falam sobre política. A verdade é essa, né? É um evento, gente, que só o ingresso custa R$ 800, tá? Só o ingresso custa R$ 800. E você, obviamente, ainda tem que se deslocar do Brasil para Portugal. Bota mais uma passagem aí, sei lá, de 3 mil para ir, 3 mil para voltar, 4 mil para ir, 4 mil para voltar. Então, só, né, se você for dormir na rua, né? Porque ainda tem hospedagem, etc e tal. Claro, se você for político, se você for um senador, se você for um deputado, se você for um juiz do Tribunal de Contas, se você for um ministro do STF, o poder público paga tudo. Né? O poder público paga tudo. O poder público está pagando para os senadores irem, está pagando para os deputados irem, provavelmente vai pagar para os juízes do TCU, para governador, porque vai governador também, vai governador do estado também, tá? O Caiado está lá, inclusive. Agora, o que a gente tem que analisar é que chegou lá no Fórum Jurídico de Lisboa essa questão do IOF. Para quem não sabe, o governo Lula tentou aumentar o IOF e o Congresso barrou. Né? Só que o governo recorreu para o Supremo Tribunal Federal, para variar um pouquinho. E isso caiu lá primeiro com o ministro Gilmar Mendes, e o ministro Gilmar Mendes entregou isso para o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive agora está bem pressionado. Por quê? Porque, tipo assim, se ele concede uma liminar e ele julga que o Congresso cometeu uma inconstitucionalidade ao impedir o avanço do IOF, ele vai ficar mais pressionado ainda pelo Congresso. Só que se ele julga contrário aos interesses do governo, ele pode acabar prejudicando a relação que ele tem com o presidente Lula, né? Porque os dois, obviamente, têm uma relação muito boa. Inclusive, outro dia, o Alexandre de Moraes estava viajando em um jatinho da FAB, né, com o ministro Ricardo Lewandowski, do governo Lula, e a Janja, tá? Simplesmente isso. E agora vamos ver o que a Ana Flor, tá, da Globo News, apurou sobre essa questão do IOF lá no Fórum Jurídico de Lisboa. A ideia que já circulava ontem, viu, tarde da noite, quando ficou muito claro, a gente inclusive trouxe aqui no edição das 10, né, no Jornal das 10, que não só a AGU iria entrar com essa ação, iria mobilizar o Supremo, mas também que o Supremo buscaria uma conciliação. Por quê? Porque já na semana passada, quando o governo começou a aventar essa hipótese, os sinais que iam do Supremo ao Planalto era exatamente de o quanto uma medida dessas poderia piorar mais a situação. Então vocês vejam. Só que é bizarro. Só que, gente, não existe sinais do Supremo. O que é isso, sinais do Supremo? Isso são ministros do Supremo Tribunal Federal que estão conversando com o governo Lula, né, fazendo ali atividade político-partidária. Que eles estão dizendo o seguinte: Lula, não recorre ao STF, porque isso vai cair aqui, a gente vai se sentir mais pressionado, é melhor que vocês resolvam isso aí na política. Só que aí o pessoal entrou com salvo engano, com uma DPF, né, contra a medida lá do Congresso, e depois o próprio governo Lula decidiu também entrar procurar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo até dizendo, olha, tentem resolver isso sem jogar para cá. Mas, é claro, houve essa cascata de ações. E aí a Ana Flor, né, corrobora o que eu disse, mas entendam, gente, não é papel de ministro do STF ficar mandando esses sinais, tá? O ministro do STF tem que ficar sentadinho no gabinete esperando a ação chegar. E aí, quando a ação chega, ele julga. Não tem que ficar mandando sinal, mandando recado para governo nenhum. Né? Primeiro a oposição, depois teve o próprio PSOL e agora o governo. Então, a ideia seria uma mesa, seria uma mediação. O Supremo já vem fazendo, em alguns casos, mediações importantes, e essa mediação iria, então, incluir governo, iria incluir o próprio Congresso e, inclusive, empresários, iria ouvir empresários afetados por essa medida do governo em relação ao IOF. Quer dizer, esse aumento, essa cobrança, incidência de IOF. Que empresários que serão ouvidos? Porque essa é a coisa mais aleatória do mundo, né? Ah, empresários iam ser ouvidos. Que empresários? Será que tem algum empresário que vai ser ouvido que está lá no fórum fazendo algum lobby? Será? Será? Em áreas
que atrapalham a indústria ou setores produtivos, como a gente ouviu nas últimas várias semanas, essa reclamação de setores produtivos. Então, a ideia seria realmente costurar uma mediação. Está havendo em Portugal um evento jurídico com muitas pessoas do Judiciário, inclusive ministro do Supremo, inclusive o advogado-geral da União deve ir para lá, inclusive o presidente da Câmara. Então, Todo mundo, vem todo mundo, dane-se o Brasil, o poder público que paga isso daí. muito dessas conversas devem andar até mesmo preliminarmente por lá, mas o Supremo não quer simplesmente tomar uma decisão sem conversar para não escalar Prestem atenção. do Judiciário, inclusive ministro do Supremo, inclusive o advogado-geral Prestem atenção como é que ela vai, aonde que ela fala que vão rolar essas da conversas. União deve ir para lá, inclusive o presidente da Câmara. Então, muito dessas conversas devem andar até mesmo preliminarmente por lá. Como assim? Como assim vai ter juiz conversando sobre o processo fora dos autos com as partes? Como assim? É bizarro como é que a gente normalizou isso, né, gente? A jornalista fala, não, vai ter lá o presidente da Câmara, o Gilmar vai estar lá também, vão ter outras pessoas, então eles vão acabar conversando sobre isso, como se fosse assim, coisa mais normal do mundo. Só que, gente, a gente tem que lembrar que vou botar um outro vídeo aqui para vocês. A gente tem que lembrar que a Lava Jato, né, ela foi acusada de irregularidades porque supostamente o Moro conversava com o Dallagnol no WhatsApp, alguma coisa assim, Telegram, sei lá. E aí, nossa, não sei o que, absurdo, onde é que já se viu, maior escândalo, não sei o que. E agora a Globo News fala com maior tranquilidade, não. O Gilmar Mendes, lá, o Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo que estão lá, eles vão conversar com as partes lá, não tem problema não. Ou seja, não teve audiência, não teve decisão, não teve nada, mas já se sabe que as partes vão conversar. E aí, assim, se a gente ouvisse isso só da jornalista, já seria bizarro, né? Porque isso aí seria assim, uma coisa inacreditável, a gente normalizar esse tipo de situação. Mas vamos ver o que o AGU falou. Para quem não sabe, esse aqui é o Jorge Messias, chefe da AGU. Lá em Lisboa, tá lá em Lisboa. Aqui em Lisboa, o senhor vai ter oportunidade de tratar com os ministros do Supremo em relação à derrubada do decreto presidencial em relação ao IOF? Olha, eu tenho discutido com os ministros do Supremo, até pelo papel que exerço na Constituição de Advogado-Geral da União, antes mesmo de qualquer judicialização. Aqui em Lisboa, o senhor vai ter... Eu tenho conversado com os ministros do STF antes mesmo da judicialização. Gente, pô, é bizarro. Quer ouvir de novo? Ah, ele não falou isso não. Ele não falou isso não, você tá maluco. Ele nunca ia confessar publicamente que ele conversou com os ministros do STF antes de propor a ação. Vamos ver? Oportunidade de tratar com os ministros do Supremo em relação à derrubada do decreto presidencial em relação ao IOF? Preste atenção que a pergunta da repórter é bastante específica. Você conversou, teve a oportunidade, você vai conversar com os ministros do STF sobre a derrubada do IOF? E aí ele responde, ele olha, pensa, olha a cara dele. Tá pensando que ele tá, vou pensar aqui para... Olha, eu tenho discutido com os ministros do Supremo, até pelo papel que exerço na Constituição de Advogado-Geral da União, antes mesmo de qualquer judicialização. Antes mesmo de qualquer judicialização. Pô, é bizarro isso, gente. É inacreditável. Outro dia também saiu uma notícia de que o Lula queria consultar os ministros do STF. Eu não vou procurar isso não, mas joga aí no Google que vai aparecer. Que ele queria consultar os ministros do STF antes de propor a ação. Então, tipo assim, virou uma espécie de consultoria do governo. O governo vai lá, conversa antes de entrar com a ação para saber se tem possibilidade de ganhar ou não, e depois entra. Mas qual que é o problema? Isso é completamente ilegal, né? O juiz não pode aconselhar a parte e depois julgar o processo, pô. Pelo amor de Deus. Gente, eu vou tentar deixar esse vídeo aqui curto, e se tiver mais novidades sobre o Gilmar Palusa,
eu volto para trazer para vocês, tá? Muito obrigado e se inscrevam no canal. Clica aqui ou aqui e se inscrevam no canal, tá bom? Valeu!